Jorge Luiz Borges, no prólogo ao seu livro 9 Ensaios Dantescos, assevera que tudo que existe no universo está contido, abarcado, inserido, no longo poema de Dante, A Divina Comédia. Ou melhor, e mais poeticamente, ou mais borgianamente dizendo, a Divina Comédia encerra o tributo de abarcar a infinitude do universo e da existência nas linhas que conduzem o fluir de seus versos. Esse é, digamos assim, alguns dos trechos, uma espécie de apresentação, de organização do que vem pela frente desse longo tomo. Literários, trilogia de ensaios. 9 ensaios, nenhum dantesco, 9 ensaios, um semidantescos e 9 ensaios, um dantesco, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pelo meu amigo jornalista Marcos Fernando Kirst, a quem eu tenho a honra de saudar. Marcos, um prazer tê-lo aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet. Sempre um prazer estar de volta aqui, Fábio, nesse espaço que a TV Câmara tem para discutir cultura e literatura no Café com Letras, né? É uma honra sempre voltar aqui e conversar com os nossos telespectadores. A honra foi toda minha, sobretudo porque fui procurado por ti já quando houve a impressão desta edição, desta Mais presente edição. O Marcos fez questão de me trazer o primeiro exemplar impresso aqui e batemos um papo. E já nesse papo eu tive uma certa ajuda, porque nós estamos falando aqui de 3 tomos, consagrando quase 400 páginas, não é tão simples. Eu até vinha batendo um papo aqui com o Marcos antes da gravação, e ele mesmo me dizia, essa parte eu não estou muito bem lembrado. Como foi, Marcos, para situar as pessoas, a tua iniciativa de fazer um ensaio tão profundo e tão longo, percorrendo séculos de literatura? Tu tens a pretensão, num primeiro momento, de organizar 40 anos próprios de leitura. E depois fornecer ao leitor, digamos assim, uma orientação do que e como ler. Na verdade, Fábio, esse livro é uma trilogia, são 13 livros em um volume, né, de ensaios literários. Eu digo ensaios literários, porque não são ensaios literários acadêmicos. Por que isso? Porque são textos oriundos, né, de mais de 40 anos pessoais de envolvimento com o ato de ler livros de ficção. Eu sou um apaixonado leitor de livros desde os meus 10 anos de idade, que é quando eu digo que me transformei em leitor completo, né? Fazendo o ciclo completo do leitor. Eu ganhava a minha mesada dos meus pais, a princípio para comprar pastel e minuano limão na hora do recreio. Eu não comprava pastel e minuano limão, guardava o dinheiro, né, para ir na livraria cultural lá de Juí comprar livro, né? Então, o primeiro livro que eu fiz, isso me lembro muito bem, tenho guardado até hoje em casa, foi Caçadas de Pedrinho, do Monteiro Lobato. Eu vi o livro na vitrine, vi qual era o preço, guardei o dinheirinho, fui lá o dia, comprei, levei para casa e comecei a ler. Dali até hoje, né, já faz 46 anos, eu tinha 10, eu não parei mais, né? Eu sou um leitor contumaz. Isso são 46 anos de leitura ininterrupta. E aí, ao natural, o que acontece? Tu acaba criando reflexões a respeito do que tu lê, inter-relações entre gêneros, livros, autores, né, que tu nunca tinha percebido nisso antes. E escrever esses 30 e poucos textos foi uma forma, digamos, de organizar esse pensamento, exorcizar, entre aspas, esses bons fantasmas literários que me habitam e compartilhar com as pessoas esse meu encantamento pela leitura, pelos livros. Eu digo que essa obra aí é um livro que fala sobre livros para quem gosta de livros, né? Essa é a grande ideia. E eu me embasei naquilo tudo, porque, na verdade, eu acho assim, Fábio, não importa o número de livros que uma pessoa leu na vida, isso é um dado irrelevante, né? Tem que saber o que fazer com eles. 1.200 ou 5 livros, o que importa é o que fazer com eles e o que eles fazem contigo, né? Tu pode ter lido 3 livros na vida e esses 3 livros terem te transformado por completo. Então, o número de livros lidos é irrelevante, mas a transformação que a leitura de literatura faz contigo, ela é relevante. Então, a ideia nisso é compartilhar, né, organizar esse pensamento e compartilhar. Quem for ler o livro
vai acabar tendo uma série de dicas de boas leituras, de bons autores, né, que podem ser percorridos, visitados ou revisitados sob um outro olhar proposto aqui na obra, na sucessão desses ensaios. O primeiro tomo, ele tem em torno de 100 páginas, o livro é organizado assim, ele tem são 3 livros e um livro. Então, o primeiro dos 3, ele tem o seu índice, o segundo, o terceiro, assim, sucessivamente. E nós temos, pelo menos aqui, eu diria que um grande autor, que serve como um panteão, assim, um guia, um fio condutor do que seria uma grande literatura, que é Dante Alighieri, a partir da Divina Comédia. Depois tu vais comparando outros grandes autores, Miguel de Cervantes ganha uma atenção muito especial aqui, mas eu gostaria do porquê da obra de Dante, até tendo influência nos próprios títulos. A propósito disso, nós tivemos aqui, na edição da Feira do Livro retrasada, o professor José Clemente Pozenato começou a nos brindar com novas traduções da Divina Comédia. Nós fizemos até uma edição especial aqui do programa sobre a tradução da parte do Inferno de Dante pelo professor Pozenato. Por que a obra de Dante? Eu acho que esclarecendo isso, nós começamos a clarear melhor para quem nos acompanha a tua noção de organização aqui. Sem dúvida. Dante Alighieri, né, o grande poeta da língua italiana, né, do século XIII, né, 1200 e pouco, né, ele tem uma relevância, uma importância fundamental para a constituição daquilo que a gente costuma chamar, no meio literário, de cânone da literatura ocidental. Né? Tem alguns nomes que são, digamos assim, canônicos, porque são aqueles que fazem a sua obra genial, né? Não havia nada parecido antes deles, e essas obras passam a exercer influência literária nos autores que vêm depois deles, tenham eles lido a obra do autor ou não tenham lido, independentemente disso. O Dante é um desses grandes autores, né? Cuja obra, a Divina Comédia, tu mesmo citaste, né? É uma obra que, no fim das contas, ela trata sobre a universalidade da vida. Né? O Dante Alighieri, ele lá nos 1200 e poucos, quando escreveu o livro, né, ele faz já uma brincadeira literária na qual ele se transforma em personagem literária, né? E ele, Dante Alighieri, é o personagem que, conduzido pelo poeta romano Virgílio, né, vai passear pelo inferno, depois pelo purgatório e depois não mais com Virgílio, mas no paraíso, né, atrás da sua amada Beatriz. Né? E nessa saga toda, né, Dante Alighieri, o autor, vai discutindo todos os aspectos da vida e da alma humana, né, a partir daquilo que ele encontra nesses 3 âmbitos, nessas 3 atmosferas. É uma obra universal. Né? Por causa disso, ela acaba exercendo essa influência toda e sendo uma espécie de fio condutor. Não poderia ser diferente, inclusive, para quem está, como eu, há mais de 30 anos enraizado em Caxias do Sul, recebendo a influência da cultura italiana. Né? Não é para menos que na nossa praça principal se chama Dante Alighieri. Festa da Uva. Festa da Uva. Temos o busto do Dante Alighieri na praça. Agora, há alguns anos, ele está acompanhado também da estátua da sua amada Beatrice, que está sentada ao seu lado. Né? Então, quem passear pela praça pode ver esses personagens literários ali no nosso dia a dia. E como tu mesmo disseste, o nosso grande escritor regional, né, da nossa região, José Clemente Pozenato, fazendo esse trabalho fundamental de voltar a oferecer para o público uma tradução da obra do Dante, puxada direto do italiano original do autor, né, e tentando oferecer para o nosso público, o que o Pozenato está fazendo, uma versão mais palatável, mais fácil de digerir, sem o rococó das traduções anteriores, que é o que o Pozenato diz que era a ideia original do próprio Dante na época. Dante escreveu organizando a língua italiana, mas de uma forma para ser entendido de forma fácil pelo seu leitor. Ele faz uma espécie de mapas, né, nos livros, até para facilitar o entendimento. Isso. E o Pozenato resgata isso. Então, se você ler Dante Alighieri, se aproximar de Dante Alighieri pela tradução do Pozenato, você vai ter um prazer de ler com uma facilidade muito maior do que as versões anteriores das traduções do Dante. E essa é a ideia do livro, né? Desmistificar alguns autores clássicos e promover uma aproximação tranquila a eles. Fazendo aqui
Kirsten, eu não quero desenvolver o raciocínio ou reproduzir o que tu já fizeste aqui, até para também não tirar o charme da leitura de quem ainda for deparar com o livro. Ele recém foi lançado, coisa de dias, então provavelmente acho que ninguém o leu na totalidade ainda. E eu tive a possibilidade de percorrer aqui, recebi com um intervalo de tempo razoável, então me facilitou até para a entrevista. Tu promoves alguns confrontos e algumas ilações de inspirações do que levou este ou aquele escritor a chegar, a dispor a sua obra, tal como foi ao longo da história. Alguns me chamaram a atenção, eu faço essa pontuação aqui com relação ao Dante Alighieri. Depois nós temos pelo menos Miguel de Cervantes e Jorge Luiz Borges. Esses te chamam muito a atenção, o Jorge Luiz Borges também fazendo, digamos assim, não é necessariamente uma briga, mas é uma contraposição, uns comparativos com autores buscando possíveis inspirações. O porquê disso é um simples debate para aquele mais familiarizado com a obra que não se deu por conta. O porquê dessas situações? Então, os autores que eu acabo evocando ao longo desses 3 livros em um aqui, na sua maioria, digamos, 95% dos autores e livros citados aqui são autores e livros que eu li. Né? Então, tem muito da idiosincrasia das visões de mundo do próprio autor dos ensaios, que sou eu. Né? Então, Jorge Luiz Borges, autor argentino, eu sou um fã da literatura feita pelo Borges. Né? Da mesma forma, eu sou um grande leitor de livros ditos clássicos, eu gosto muito. Né? Já citamos Dante, Miguel de Cervantes e outros. E a gente, ao ler esses caras todos com atenção, a gente percebe que há interrelações entre uns e outros, né? Algumas feitas de forma pontual, direta, intencional, e a maioria delas não intencionais, né? Que derivam daquilo que eu falei, da sucessão das influências literárias entre uns e outros. Então, Borges, por exemplo, Borges era também um grande amante da leitura e da literatura. Né? As únicas 2 coisas que nos equiparam são essas, 2 amantes da leitura e da literatura. Borges é Borges. Né? E ele era um grande detectador e proporcionador daquilo que se conhece como blagues literárias. As blagues literárias são as brincadeiras, né, literárias ou os xistes que estão incluídos dentro de alguns textos do próprio Borges e que ele detecta na literatura universal. Isso também me chama muito a atenção, né, eu gosto muito disso, tanto que eu proponho em cada livro um apêndice com 2 textos que versam sobre as blagues literárias que estão ali. Por isso Borges. E tu exploras também o Borges poeta, que ele ficou mais famoso como contista. Sim. E aqui tu colocas, não, mas ele mesmo se identificava como um poeta. Especialmente como poeta. Interessante Borges gostava de se apresentar como especialmente poeta e conferencista, né? Era um grande, ele era um cara que raciocinava muito ao vivo, né, dando palestras e conferências, quer dizer, a partir delas, então, a confecção dos ensaios, quer dizer, Borges contista, Borges ensaísta, Borges poeta, né, com várias facetas literárias a partir de um só personagem, Borges, leitor e escritor. Né? E outra coisa, percorrendo aqui, Kirsten, nesse universo da obra eu vim aqui folhando, tu tens também um interesse de dar um protagonismo maior, nós conversávamos sobre isso, acerca do romance policial, ou do gênero policial na literatura. Sim. Tu fazes uma crítica aqui de, mas às vezes é um gênero considerado um subgênero, ou encarado de uma forma marginal. E tu vai lá desde os primórdios, foi algo sobre o qual me debrucei também quando fiz minha pesquisa sobre jornalismo sensacionalista, foi meu mestrado, depois editei em livro aqui, percorrendo jornais da imprensa do Rio Grande do Sul. Lá desde quando Caim matou Abel no Velho Testamento, primeiro homicídio da humanidade, tu vais problematizando e depois apresentando lá clássicos lá, Sherlock Holmes, o crime os crimes da Rua Morgue, do Edgar Allan Poe. Os crimes da Rua Morgue e por aí afora.
Por que te incomoda esse tratamento popular e não tão, digamos assim, reconhecido ao gênero policial? Então, essa questão da visão acadêmica, às vezes, das coisas, né, que é um pouco, que talvez, às vezes, se afasta da realidade do dia a dia. Porque uma grande questão que quem mexe com literatura sempre depara e critica e sofre é a questão do volume de leitura. Né? A gente vê escritores escrevendo e sendo pouco lidos e, de repente, tu vê escritores escrevendo e sendo muito lidos. E a crítica, no geral, costuma olhar com um canto de olho aqueles livros que vendem muito. Então, os livros que acabam ficando popularizados. No que entra, no fim das contas, o gênero literatura policial. A literatura policial tem-se como um dos fundadores o contista norte-americano Edgar Allan Poe, né, com um personagem detetive. Ele cria o personagem do detetive, que vai ser repetido em 3 contos. Né? Então, ele é tido como o fundador do gênero policial. Não é ele o fundador, isso eu coloco no meu ensaio. Quem quiser ver quem são os pioneiros antes do Allan Poe, está aqui no meu ensaio. E na sequência, né, a gente tem então o surgimento, né, de Arthur Conan Doyle, lá na Inglaterra, com o seu personagem fantástico Sherlock Holmes, que fez sucesso enorme na imprensa da época, com o Conan Doyle publicando na imprensa os seus contos. Na sequência, temos Agatha Christie também, que vendeu milhões de exemplares ao longo da sua história, segue vendendo, e vários outros autores que se debruçam sobre a construção do conto policial, que é uma construção muito complexa, né? Não é fácil escrever conto policial verossímil, né? E Borges também se dedicava a esse estudo, mas esse gênero acaba sendo visto pela crítica como um gênero de segunda linha, especialmente porque vende muito, que é uma contradição, é um contrassenso em si, porque o que a gente quer é que os livros da literatura sejam vendidos e sejam lidos. E sejam acessíveis. Claro, e quando isso acontece, é classificado como de segunda categoria. Ficção científica vende bastante. Autoajuda? Autoajuda, livros policiais, livros de aventura e de terror. Stephen King é o grande escritor. Rei do Fantástico. Do Fantástico e do terror, multimilionário nos Estados Unidos, escrevendo livros que as pessoas leem. Né? Escrevendo livros que as pessoas leem. Então, acaba ganhando um selo de literatura de primeira qualidade os livros complexos, herméticos, clássicos, que assustam as pessoas e nem chegam perto. Isso é boa literatura. Literatura de segunda categoria, aquela que vende. Eu discuto isso, não sei se isso é bem assim. Então, fica sempre esse meu convite. Vamos ler os livros policiais, porque grandes autores se dedicaram a eles, né? Grandes autores passearam também pela literatura policial, produzindo um gênero que, na minha opinião, oferece para o leitor aquilo que propõe. Boa literatura, prazer literário, boa diversão. Né? Então, está aí o convite. Como nós sempre fizemos no Café com Letras, Marcos, vamos dar uma pausa aqui na abordagem de literários, trilogia de ensaios e de imediato chamarmos as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui meu amigo Marcos Kirst, eu vou pedir que de forma breve tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento dicas de leitura. Bom, o livro é recheado de dicas de leitura, mas se tu quiseres enfatizar alguma ou outra para além do nosso bate-papo, com quem está nos acompanhando neste momento, as dicas estão contigo. Então, minha sugestão fica para o nosso telespectador passear sobre livros que falam sobre livros. Esse meu livro é um livro que fala sobre livros, mas grandes autores já fizeram e vêm fazendo isso de forma muito bacana. Por exemplo, os livros do escritor americano Harold Bloom. É um apaixonado por livros, ele tem uma gama de obras de livros falando sobre livros. Livros também do autor Alberto Manguel, excelentes obras, né? O peruano nobelado Mário Vargas Llosa escreveu um livro interessantíssimo chamado A Verdade das Mentiras, no qual ele também passeia sobre várias grandes obras. E esses livros, eles fazem justamente isso. Eles conversam sobre outras obras e outros autores e você acaba tendo um prazer de leitura, de reconhecimento ali e tendo inúmeras dicas de leituras e de bons autores. Então fica esse convite a que se leia também livros que falam sobre livros. Kirst, percorrendo aqui a tua obra e tentando avançar,
Um outro ponto que é muito caro, e ele acontece, nós tratamos de algumas contraposições entre pensamentos dos autores ao longo do tempo. Tu trabalha com um ponto muito interessante que são as personas, ou seja, aquelas características de ímpeto, de ânimo, estereótipos dos personagens. E propositalmente, em alguns momentos, tu chegas a pegar autores que se aproximam nas abordagens com intervalos de em torno de 50 a 100 anos. E ainda há aquela suposição, fulano leu o Beltrano, não leu, como que se inspirou? Em dado momento, tu usas uma colocação que eu acho muito interessante. Independentemente, por exemplo, tu citas assim, independentemente de o sujeito ter assistido a uma peça de Shakespeare ou ter lido uma obra de Shakespeare, ele estará fundamentalmente influenciado, de alguma forma, pelo contexto, porque a dramaturgia, enfim, tudo é de uma certa forma impactado. Então eu gostaria de pegar no primeiro ponto as personas ao longo do tempo e como as influências daquilo que nós não deparamos ainda já nos atinge. Certo. Então, tem um dos ensaios aqui em que eu discuto justamente isso. Me chamou a atenção ao ler vários autores, né, a presença do protagonista, do personagem principal, ter as mesmas características ou muito semelhantes, guardado o cenário de cada livro, o contexto em que cada trama se desenrola, a época em que cada trama se desenrola, especialmente Charles Dickens, Daniel Defoe e alguns outros. Os seus protagonistas parecem ser a mesma persona, o mesmo personagem sendo abordado por um autor diferente, num contexto diferente, mas aquela persona atuando. É como se o personagem buscasse um autor para que ele abordasse as suas nuances, suas idiosincrasias e contasse a sua história. E depois dessa obra feita, ele pulasse para outro e fosse pulando para outro autor, até os dias de hoje. Então fica uma brincadeira, procurar esse personagem saltitante, né, ou essa personagem saltitante, em obras diversas de vários autores, porque é como se eles fossem possuídos, entre aspas, por esse personagem, né, e acabassem trabalhando ele nas suas várias obras. Então fica a dica para o nosso leitor procurar qual é o ensaio que fala sobre isso e dar uma passeada sobre essa questão. A influência literária se dá justamente aí. Porque esses grandes autores, fundadores, né, Shakespeare, Dante, que já citamos, Miguel de Cervantes, né, o espanhol criador do Dom Quixote, e vários outros autores que surgiram na Idade Média e que formam esse cânone fundador da literatura ocidental, eles influenciam toda uma forma da gente ver o ser humano, né, e de nos vermos também. Esse é o grande mistério a grande magia da relação da pessoa com a literatura. Essa transformação que você tem dentro de você mesmo e da sua percepção da alma humana, do ser humano, porque é disso que trata a literatura em geral. Então, a partir do momento que esses grandes autores vão legando para o mundo as suas obras, essas obras vão transformando o ser humano. E os seres humanos, tu falaste Shakespeare, né? Quem de nós no século XXI conseguiu assistir uma peça de Shakespeare? Né? Isso é cada vez mais raro. Né? Não era raro lá quando o Shakespeare atuava. Hoje é cada vez mais raro. Tu consegue ter uma relação com a obra de Shakespeare lendo as peças do Shakespeare. Shakespeare, ele não escreveu para ser lido. Shakespeare escreveu para ser montado e apresentado em peças. Hoje a gente lê. Mas essa influência que os personagens dele protagonizaram para com todo o público que vem assistindo e lendo e vendo os filmes que são feitos a partir da sua obra, transforma o nosso jeito de nos vermos e de vermos o humano. Por isso que eu digo, é independente você ter lido ou não essas obras, a influência delas está colocada dentro do ambiente, dentro da atmosfera do nosso mundo ocidental, especialmente, que é do mundo ocidental que a gente está conversando aqui, né? Tentando percorrer o livro, eu acredito que mal ou bem na tua última colocação tu contemplaste o segundo tomo. Aqui pulando para o terceiro. Nós temos aqui personagens caros para a política, também para a história política ocidental, John Kennedy, Churchill nos chamados textos de Bônus, e depois nós temos a atenção
alguns outros clássicos aqui, passando por Ítalo Calvino. Aqui tu faz também uma observação com relação ao personagem do Fausto. Lá atrás tu já havias também problematizado Fernando Pessoa e Lord Byron. Então eu gostaria que para nós irmos para, digamos assim, o terceiro tomo, tentando seguir o curso do livro, também levando em conta a organização do nosso próprio bate-papo, quais foram as principais curiosidades que te chamaram a atenção aqui já nessa abordagem, mesclando literatura e trazendo à tona esses grandes personagens políticos como o Churchill, ex-primeiro-ministro inglês, e o presidente americano Kennedy, assassinado? Certo. Esses personagens todos sempre ligados à questão da literatura, né, de alguma forma ou outra. Né? Então, cada um desses textos aí, desses 30 e poucos, ele surge justamente em função de uma surpresa, né, a partir da minha reflexão, e a organização do pensamento em torno dessa surpresa. E a tentativa de justificar isso de uma forma racional. Né? John Kennedy surge aqui, né, de uma forma até, digamos, esquisita e estranha, né, a partir da leitura de uma história em quadrinho. Né? Eu sou, além de leitor de livros, eu sou um fissurado e incorrigível leitor de histórias em quadrinhos, desde os 10 anos. Quer dizer, aquele menino que lia Caçadas de Pedrinho e gibis continua aqui dentro e continua ativo. Né? Eu sou um colecionador de histórias em quadrinhos até hoje. E lendo uma das primeiras aventuras do Super-Homem, do Superman, tipo a terceira ou quarta que surgiu lá nos anos 40, o Superman está envolvido com o assassinato, ele está investigando o assassinato de um personagem chamado John Kennedy. John Kennedy. Isso 20 anos antes de acontecer o assassinato do então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Daí o mesmo nome. As duas mortes. Mesmo nome, as duas mortes de John Kennedy. A primeira morte do John Kennedy num gibi antecipatório, né? E 20 anos depois, o personagem histórico. E aí teria ele lido o gibi, que essa é a grande graça do livro. Lee Oswald, o assassino de John Kennedy, lido o gibi do Super-Homem? Acredito que sim. Teria lido. Né? E aí é que está. Tá. Mas então, quais são as idiosincrasias? Convido para ler o livro. Isso é uma. Churchill entra aqui também não de paraquedas. Né? Ele mandou um monte de gente saltar de paraquedas na invasão da Normandia, mas ele não entra aqui de paraquedas, o Churchill. Porque o Churchill, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, sabe, o Winston Churchill... Invasão da Normandia, o dia D, né? O 6 de junho do 6 de junho de 44. 44, isso mesmo. Começa a libertação da Europa pelos aliados. Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, grande figura, né, internacional dentro da história, que comandou, né, todos os exércitos britânicos durante a Segunda Guerra Mundial na luta contra o nazismo e contra Hitler. Né? O Churchill, depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, não consegue se reeleger primeiro-ministro, né, se retira, então, na época, e imediatamente começa a escrever as suas memórias da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, essa vasta obra que ele fez, das memórias dele dos bastidores do comando, né, dos aliados na Segunda Guerra Mundial, ganha, inclusive, o Prêmio Nobel de Literatura. Né? O Churchill ganha esse prêmio de literatura com essa obra. E há não muito tempo atrás, uma versão condensada dessa volumosa obra foi lançada aqui no Brasil. Eu comprei e li, né? E me chamou a atenção um aspecto interessante, né, nessa autobiografia do Churchill, né, nesse cenário da Segunda Guerra, que apesar de estar envolvido nesse clima de tensão absoluto que a gente não consegue imaginar, que é estar comandando, né, um país frente a uma guerra mundial. E as pessoas nunca entendem bem, né? É inabarcável praticamente, por isso, né, o meu interesse sobre esse aspecto histórico. Mas o cara comandando aquilo, quer dizer, comandando vidas, comandando o futuro da nação e do mundo, juntamente com seus aliados, né? Na época, Roosevelt, Estados Unidos, e Stalin na União Soviética. O cara, ele, apesar dessa tensão toda, ele conseguia dormir na boa. Ele dormia. O Churchill, e ele pontua isso ao longo de toda a sua obra. Né? Pegamos um avião não sei onde, fomos até o Egito para ver como é que estava o fronte de batalha. Chegando lá, dormia o sono dos deuses. Quer dizer, tomava um uísque logo que acordava. Acredito que sim. O copo de uísque. Mas o que me chama a atenção na leitura do seu livro, né, é a insistência do Churchill em pontuar que, apesar da Segunda Guerra,
acontecendo. Acho que a única pessoa no planeta que conseguiu dormir durante a Segunda Guerra Mundial foi Churchill. Bem, mas também, de certo modo, para demonstrar que as decisões eram centradas, que ele estava controlando a pressão. Que o uísque dele era de boa qualidade, provavelmente. Né? Mas, então, isso, de fato, me chama atenção e eu acabo fazendo uma brincadeira, uma blague também, perguntando se a Segunda Guerra Mundial não foi um grande pesadelo do Churchill nessa sua dedicação, né, extrema ao sono e ao sonho. Dormir bem. Dormir bem. Né? Dormir bem. Eu lembrava aqui, na própria leitura, conhecidíssimo jornalista também, nosso colega Flávio Tavares, ele escreveu um livro, O Dia em que Getúlio Matou Allende e outras novelas do poder, nessa linha do que tu fizeste com relação ao Kennedy. Porque ele lembra quando estudante contou ao Allende, numa agenda política, como tinha se dado o assassinato de Getúlio Vargas. Suicídio. O suicídio de Getúlio Vargas, desculpa, em 54. E aí ele disse que observa no olhar do Allende como ele se sente. E depois ele acompanhando lá momentos antes também da morte de Allende, que se crê que tenha sido por suicídio, uma similitude assim no olhar, talvez o último close assim televisivo ou em foto que se tenha. E daí ele disse, bom, naquele momento acredito que o Allende tenha se lembrado da história do Getúlio. E aí, claro, é uma alegoria, é uma contradição, como é que um sujeito em torno de 20 anos depois é morto por um que já morreu. Justo, mas são essas interrelações interessantes que acabam vindo à tona quando tu se dedica, né, a buscar interrelações em obras de arte ou na própria vida real, né? Porque o próprio Borges colocava essa provocação também, será que nós todos e a realidade que estamos vivendo não passa do sonho de alguém que está sonhando ou de um enredo narrativo de alguém que nos está usando como personagens, né? Vai saber, não sabemos, né? A Matrix pode estar aqui, né? Então, esse tipo de interrelação que é interessante, né, vem não só da leitura de livros, mas também da capacidade que podemos ter de lançar um olhar diferente para a realidade, para aquilo que nos cerca, né? E trazendo, ampliando essa visão das interrelações das pessoas e do mundo, né? Eu acho que as artes em geral, dentro das quais a literatura se agrega, elas proporcionam isso, elas nos dão essa possibilidade de a gente sempre reconfigurar o mundo e a nossa existência dentro dele, né? Ficar mais divertido, mais criativo e, por isso mesmo, mais proativo, né? Para a gente ter condições de, eu sempre acho isso, né? De nos transformarmos em cidadãos melhores a partir da relação com a arte e com a cultura e aí termos os instrumentos para melhorar, né, o nosso cotidiano, o nosso mundo, o nosso entorno. Eu acho que a arte, a cultura e a literatura dentro disso tem esse papel fundamental. Tenho convicção disso. Vou tomar essas tuas considerações como sendo as últimas, Marcos Kirst. Estamos um pouquinho além do nosso tempo. Eu acredito que essa é a grande graça do livro também. Esse lado um pouco mais divertido, das suposições. Nós aqui tratando mas 2 mortes do Kennedy, as impressões do Churchill, aqui eu fiz a comparação também envolvendo... São provocações. O Getúlio Allende, e tu fazes também ali inspirações que levaram-nos infindáveis, quase heterônimos, do Fernando Pessoa também, no decorrer do livro. Então, o livro é muito divertido também por isso. Eu recomendo a leitura. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, TV Câmara, pelo espaço, né, e sempre à disposição para conversar sobre livros e literatura aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Então, acabamos de conversar com meu amigo jornalista e escritor Marcos Fernando Kirst, ele que nos brindou aqui com esse portentoso tomo de quase 400 páginas, Literários, trilogia de ensaios, 9 ensaios, nenhum dantesco, 9 ensaios, um semidantesco, e 9 ensaios, um dantesco. Obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul e pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.